E aí, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Bisotto e eu estou aqui hoje para falar com você em como estudar menos com melhores resultados. Por que o nosso vídeo é sobre essa temática? Porque tem muito aluno que acha que um bom estudante é aquele que fica horas e horas sentado em cima dos livros em casa, tentando aprender novos assuntos ou os assuntos que ele já estudou. E isso, muitas vezes, tira a realidade dos fatos, já que existem alunos que estudam muito pouco e estudando muito pouco tiram ótimas notas. Qual a diferença entre os dois? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu preciso da tua ajuda. Por favor, compartilha isso com aquele teu amigo que te disse essa semana: pô, preciso dar um jeito, eu não consigo estudar direito. Também compartilha isso com aquele cara que você sabe que gasta horas e horas estudando em casa. E mais, compartilha isso com aquelas pessoas que já são bons estudantes e que ainda podem melhorar. Esse vídeo tem esse objetivo, ajudar a gente assim. Então compartilha aí, me ajuda. Também se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo no nosso canal vai ficando mais forte e mais pessoas podem ver, porque aí o YouTube divulga mais ainda o nosso trabalho. Deixa o teu joinha e surgiu alguma dúvida, por favor, anota aqui embaixo. Tem alguma ideia para vídeo? Também anota aqui embaixo, porque assim a gente avalia e tira juntos. Mas vamos ao vídeo de hoje. Como estudar menos com melhores resultados. Qual é o ponto zero nesse processo de estudar? O ponto zero aqui é você querer aprender. A maioria dos alunos não entendem que para que eles possam aprender, a primeira coisa que é necessário é querer. Tem muita gente que vai para a escola, chega na escola e ele diz assim: ah, não vou perder meu tempo com esse professor. Meu, se você não quer aprender, você vai se dar mal, porque depois vão cair esses assuntos em prova e você não vai conseguir render. E aí, do meio do ano em diante, você vai ter que correr atrás, e correr atrás de alguma coisa nunca é bom, porque essa coisa já está com vantagem sobre você. Por isso que é tão importante. Em primeiro lugar, queira aprender. Se você já acordou cedo, se você já teve que ir para a escola, o momento ali é você aproveitar para aprender. Se você abrir um vídeo para aprender, vá nele até o final, porque lá normalmente tem informações que podem mudar a tua vida, porque as melhores informações sempre ficam para o fim. Não dê bobeira, tanto nas videoaulas como nas aulas presenciais, sempre queira aprender. É a regra 0. E a regra 1, como é que é? Aproveite o teu tempo em sala de aula ou videoaula. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que trabalha com o EAD, com o ensino à distância. Então você tem que entender que o seu tempo ali no EAD ou na aula precisa ser melhor aproveitado. E como é que você aproveita teu tempo em uma aula? Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer anotações. Não estou falando para você escrever tudo o que o cara disse, mas pega os principais pontos que você acredita que são importantes para fazer a anotação. Aqui vai uma dica. Todas as vezes que um professor te disser o seguinte: isso é importante, isso cai em prova, anote aí. Faça anotação dessas coisas. Isso é importante, isso cai em prova. Anote aí, faça as anotações daqueles pontos, porque ali é um gancho que o professor está te dando que você pode usar esse período. E você então não vai ser besta e vai tirar vantagem dessa informação. Então anota aí, isso é importante, isso cai em prova, essas 3 chavezinhas são fundamentais para a sua anotação. Além daquelas partes da aula que te fizeram pensar, que te fizeram ir além no assunto. Isso também vale a pena você anotar. Segundo passo, pense no assunto que o professor está passando. Se a aula está sendo dada, fixe conectado com ele. E é fixe mesmo, de fixar, de se manter em uma posição. E aí, fixado com o professor, você vai seguir uma linha de raciocínio. Entenda o que o professor está falando. Tire as suas próprias conclusões. E o que é tirar a conclusão? Se eu levantar da cadeira e ir até a porta, eu saio da sala, automaticamente eu estou lá fora. Isso é você tirar uma conclusão. Enquanto o professor está ensinando, faça a mesma coisa. Pense, então se eu fizer isso junto com aquilo, eu produzo aquilo outro. Isso é tirar conclusões, conclusões pessoais. Muitos alunos acham que ter dúvida é uma coisa ruim. Isso é bobagem, ter dúvida é algo ótimo.
Todas as vezes que nós temos uma dúvida e levantamos a nossa dúvida, nós esclarecemos o que passa dentro da nossa mente de um assunto que a gente está trabalhando junto com o professor. Então, quando você tem dúvidas, isso é bom. Mas e se eu fizer uma pergunta que não deu certo? Aqui está o segundo ponto. Erros são bons. Você precisa entender que errar é uma coisa boa. É sinal que você está tentando. A maioria das pessoas, quando querem alguma coisa, elas têm medo de tentar. E você sabe por que elas têm medo? Porque elas têm medo que a tentativa possa fazer desistir. Não desista nas 10 primeiras tentativas. A diferença de um gênio para uma pessoa comum é que o gênio não desiste nas 10 primeiras tentativas. Ele vai tentando. E alguns gênios chegam a fazer 100, 200, 300, 1000 tentativas até que comece a dar certo, até começar a funcionar. E eu não estou te falando para tentar 100 vezes, eu estou te falando para não desistir nas 10 primeiras, porque nessas 10 você já começa a ver resultado e aí você já começa a produzir. Então, quando você não desiste nas 10 primeiras tentativas, automaticamente você vai ter dúvida, você vai perguntar, você vai questionar, você vai entender que os erros são bons, que vão fazer parte desse processo, que você tem um sinal que está tentando e isso é ao seu favor. E isso vai te produzir uma sensação boa interna. Porque também isso mexe com a sua memória. Quando a sua memória percebe que você está tentando muito uma coisa, ela começa a verificar o seguinte: eu preciso guardar essa informação. Você já passou por isso. Presta atenção se isso já não aconteceu com você. Você vai para uma prova e chega na prova, pergunta-se e fala assim: pô, essa aí é aquela questão que sempre eu errava. Por que eu errava? Porque eu fazia de tal forma e o certo é isso aqui. E aí você vai e faz o certo. O que é isso? A tua memória fala assim: pô, isso aí é aquele negócio que ele tentou mais de 2 vezes. E aí, ó, tá aí a questão, ele já tentou mais de 2 vezes, eu preciso guardar. E a tua memória guardou e você não esquece nunca mais. Por isso que é tão importante você não desistir, continuar tentando. Terceiro ponto. O que é? 15 minutos por dia para rever as matérias do dia. Então veja só, você hoje na escola tem aí em média 6 aulas. 7 aulas, vamos colocar aí para alguns alunos. Você vai pegar 15 minutos, depois que acabou essa aula, você já foi para a tua casa, almoçou, você vai abrir o caderno durante 15 minutos e vai rever as 7 matérias. Na prática, vão dar 2 minutos por matéria e vai sobrar 1 minuto ainda. Vê só, se você durante a aula prestou atenção, ficou com dúvida, esclareceu com o professor, depois disso não desistiu de aprender, chegou em casa, com 15 minutos você reviu, sabe o que faz a sua memória com isso aí? Ela vai guardar. E você quer ver o último macete, que é o quarto? Na próxima aula dessa matéria, você vai pegar e vai rever a matéria. Então vamos imaginar que você vai ter uma aula, você teve uma aula de português hoje, que você fez esse processo. Você estava fixado junto com o professor, você aproveitou o tempo em sala de aula, você pensou no assunto, tirou suas dúvidas, depois chegando em casa você usou 2 minutos para rever a matéria de língua portuguesa, só que a aula de língua portuguesa vai começar, você pega seu caderno e começa a virar folhas antes do professor entrar. E começa a relembrar aquilo que ele deu na aula passada. Sabe o que vai acontecer com a sua memória? Ela vai criar um gancho e vai puxar toda essa informação para o presente. E aí, sabe o que vai acontecer? A tua memória vai falar: pô, esse cara quer guardar isso, ele nunca mais esquece. O macete desse processo são esses 4 passos, mais o ponto 0. Ponto 0, querer aprender. Ponto 1, aproveita teu tempo em sala de aula. Ponto 2, pense no assunto e tire conclusões. Ponto 3, 15 minutos
Para 7 matérias você tem que revisar em casa. E o ponto 4, você no outro dia, quando for ter a aula de novo daquele assunto, revise o que o professor deu na aula anterior. Não tem como dar errado. Mas lembra que eu falei que todo vídeo, a parte principal fica para o final? Então vê só. O ponto 0 aqui tem alguns macetes. Você tem que querer aprender mesmo não vendo importância naquele momento daquela matéria. A maioria de nós, muitas vezes, a gente olha para aquilo que o professor está ensinando e não consegue ver um ano na frente. Nós somos limitados quando a gente olha para as coisas. Entenda isso. Você, eu e todo mundo, nós conseguimos ver o agora, aquilo que está na frente dos nossos olhos. E com isso, a gente não consegue perceber daqui 1, 2, 3 anos. E muitas matérias que são passadas para a gente, elas vão ser úteis daqui 1, 2, 3 anos. E se você não aprendeu direitinho hoje, quando chega lá na frente, você não consegue ter o seu melhor e nem ter as notas que você precisa. Por isso é tão importante você, mesmo não vendo a importância do momento, queira aprender. E queira aprender pensando assim, ó, lá na frente eu posso precisar. Porque se está na grade oficial do governo do estado e do governo nacional e do governo municipal e das escolas públicas e particulares, isso você vai usar no mercado de trabalho, que é para onde você vai. Então abra teu olho e não dê essa bobeira. Outra coisa que você tem que querer aprender. Queira aprender mesmo não gostando do professor. Professor passa. A informação fica. Não gosta desse professor. A cara desse professor não é legal. Não gosto do jeito que ele fala. Ele é de esquerda, ele é de direita, ele é de centro. Isso é bobagem. O professor está ali para ensinar. Joga fora o que não serve. Guarda para você o que é útil. Pouco importa a fala do professor, se é uma fala política ou não. Denuncia ele se ele está usando fala política. Mas quando é matéria, aproveita isso. Mesmo não gostando do professor, aproveite o que ele está ensinando, que você vai precisar da informação. Queira aprender, mesmo achando que o professor ensina mal. Esse professor não sabe de nada, eu sei mais que ele. Se você sabe mais que o professor, aproveita o que ele está te dando como linha de ensino, que é obrigatória nos estados, na federação e nas escolas, e segue aquela linha. O professor ensina mal? Pega o que ele ensinou e vai pesquisar mais a fundo o que ele passou. Porque quem vai perder, lembre-se, é você quem perde. Sem a base que o professor está dando, você tira uma nota ruim e com essa nota ruim você não passa de ano. Então não dê bobeira. E por último, queira aprender, mesmo querendo estar em outro lugar. Eu sei que essa é a parte mais difícil, quando a gente quer estar em outro lugar. Não pense que para o professor é diferente. Não pense que na segunda-feira de manhã, ou na segunda-feira à tarde, ou na segunda-feira à noite, o professor não queria estar na casa dele, ou viajando, ou em outro canto, bebendo com os amigos. Porque eles queriam também, mas eles estão ali. Então, mesmo você querendo estar num outro lugar, volte para a sala de aula, que é onde você deve estar. E aproveite. Eu sei que muitas vezes você queria estar com a tua namorada, com o teu namorado, queria estar num jogo de futebol, ou queria fazer outra coisa qualquer. Mas utilize o teu tempo dentro da escola para estudar. Porque assim você vai ter os teus resultados e assim você vai conseguir uma coisa que é fundamental, que a sua memória guarde a informação, porque ela vê importância. Todas as vezes que a sua memória percebe que você está se esforçando, ela fala assim, opa, ele está se esforçando, o que eu vou fazer? Vou guardar porque ele está se esforçando, ele vai precisar disso. Então sempre que você estiver num lugar, mesmo não querendo, fale para você mesmo, eu estou aqui para estudar, eu tenho que aproveitar esse tempo. Isso vai te ajudar a tirar ótimas notas. Como estudar menos com melhores resultados? Se você parar para pensar, a minha proposta de estudo para você é utilizar a sala de aula, é um tempo que você já vai estar ali, ou na videoaula ou na aula presencial. Pensar
durante a aula. Tempo mesmo de estudo seu são 15 minutos depois do dia que você estudou. Depois que você saiu da escola, você vai estudar 15 minutos. Se você estuda de manhã, 15 minutos à tarde. Se você estuda à tarde, 15 minutos à noite. Se você estuda à noite, 15 minutos à noite. Chegou em casa, faz uma revisão. E 5 minutos antes daquela aula que vai começar sobre aquele assunto. Se você pôr na ponta do lápis, você vai perceber que você vai estudar no máximo 20 minutos por dia. E se você fizer isso, eu agora te desafio. Faça o teste. Se a sua nota não vai subir, 2 pontos no mínimo com esse sistema de estudar 20 minutos por dia. Meu nome é Daniel Bisotto e eu estou aqui para te ajudar, mas também para ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Pode deixar suas dúvidas aqui embaixo. Se você aceitou o desafio, vamos ver junto. Deixa aí embaixo. Deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal. A gente se vê.